Olá para você, telespectador e telespectadora da Nova Diário do Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma edição do tradicional programa Viva o Voto. Este programa que vai muito além das urnas, onde a gente procura aqui debater assuntos que tocam no nosso cotidiano, seja na saúde, na educação, na segurança pública, no meio ambiente, na cultura, na infraestrutura urbana, enfim, em todas as áreas que nos diz diretamente no nosso cotidiano, da nossa vida. E nós temos aqui hoje a grata satisfação de estar recebendo o ex-vereador e advogado Benedito Roberto Meira, que também foi comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo aos nossos estúdios, Coronel Meira, e muito obrigado por o senhor ter aceito ao nosso convite. Obrigado, Amantini, obrigado à emissora Diário do Brasil, obrigado pela oportunidade. Venho aqui para debater, venho aqui para contar um pouco da minha vida, né? Exerci o mandato de vereador nos últimos 8 anos, perdemos a eleição majoritária agora em 2024, mas continuamos morando em Bauru, acreditando em Bauru, amando a cidade de Bauru, porque é a cidade que eu escolhi, é a cidade que os meus filhos nasceram, e é aqui que eu vou viver, e é aqui que eu pretendo também encerrar a minha vida junto com os meus familiares, junto com os meus amigos. O senhor tocou num ponto importante, inclusive o diretor da emissora, o Renato Zaire, que o senhor conhece tão bem, sempre tem dito isso para toda a nossa equipe aqui, né? Que não importa se tenha nascido em Bauru ou se vive em Bauru, mas o mais importante é que se ame de fato a cidade de Bauru, independentemente de ter nascido aqui. Eu mesmo nasci em Campinas e já moro há quase 9 anos aqui em Bauru e sempre trabalhei aqui também me formei, né? E gostaria que o senhor inicialmente falasse um pouco, obviamente, dessa infância do senhor. O senhor nasceu em Bauru, contar um pouco da sua história de vida, que eu tenho certeza que ainda tem muitos telespectadores que não conhecem o homem Coronel Meira. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu não nasci em berço esplêndido, né? A nossa vida, desde quando nós nascemos, foi muito dificultosa, muita dificuldade. Meu pai era um farmacêutico prático, aquele balconista de farmácia, aqueles que aprendia manipulação de fórmulas, enfim, era o médico da cidade. E aí, o meu pai, ele balconista em São Paulo, de farmácia, minha mãe trabalhava numa fábrica de cartonagem, eles se conheceram, meu pai já era viúvo, e aí eles acabaram tendo um relacionamento, casaram, e eu sou o primeiro filho. Depois que eu nasci em São Paulo, nasci na maternidade da Lapa, e nós morávamos na Vila Constância. Vila Constância é uma área periférica, um bairro periférico da zona norte da capital. Eu lembro exatamente, porque esses dias eu até estava pegando algumas fotos, a gente morava numa casa que era um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Poxa. Morava meu pai, minha mãe, a minha irmã, que era fruto do primeiro casamento do meu pai, que ele ficou viúvo, e ela já tinha 6, 7 anos de idade, ela é 8 anos mais velha que eu, e nós tínhamos um poço, e lá porque não tinha água e não tinha esgoto, então tinha um poço na casa, então a foto que eu tenho é uma foto que mostra a casinha e o poço. E ali ficamos, depois que eu nasci, mais uns 3 anos, 4 anos, foi quando meu pai decidiu montar a sua própria farmácia. Uma farmácia muito pequena, num bairro chamado Bairro do Cágado, que é um distrito de Piraju, fica ali no caminho para Timburi, Sarutaiá, Tejupá. Certo. E lá tinha uma comunidade muito pequena, mas tinha uma comunidade grande na zona rural. Pra você ter uma ideia, meu pai atendia as pessoas lá a cavalo. As pessoas vinham buscar meu pai, traziam 2 cavalos. Com certeza era o único farmacêutico. Era o único, né? Não, era o único e exclusivo. Não tinha médico, tinha nada. Bom, e aí nós ficamos ali por 4 anos, até quando meu pai recebeu um convite. Meu pai estava querendo sair de lá, porque ele queria crescer um pouco mais. E aí meu pai recebeu um convite de um padre, que era o Dom Nicolau de Fruiguti. O Dom Nicolau era padre lá em Águas de Santa Bárbara, que antigamente chamava Santa Bárbara do Rio Pardo, né? O nome de Santa Bárbara do Rio Pardo para Águas de Santa Bárbara mudou em 77, certo, para fomentar o turismo lá. E o padre exerceu o mandato de prefeito lá por 18 anos. Por quê? Porque em cidade turística não tinha eleição. Os prefeitos eram nomeados pelo governo do estado. Sim. Né? E o padre tinha o carisma lá e a confiança dos governadores. E aí
esse padre escolheu meu pai, foi atrás do meu pai, porque o farmacêutico da cidade, que era o Paulo Delício, morreu. E eles precisavam de um farmacêutico, porque não tinha médico. Naquela época, só tinha um médico na cidade, que era o doutor Agenor, só que ele era médico dermatologista, porque lá a cidade, em razão da estância turística, da água medicinal, ela curava eczema. Então ele era um dermatologista, então ele só atendia nessa área. Então não tinha um clínico geral para atender. O clínico geral era o farmacêutico. E a população acreditava muito no farmacêutico, né? Aí meu pai acabou aceitando o convite, foi para lá, e meu pai não tinha dinheiro, nem para comprar medicamento, nem para montar estoque, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha nada. Nós não tínhamos nada. O que a gente tinha lá era uma coisa assim, bastante, sabe, bem difícil. Bom, o padre arrumou uma casa paroquial lá para a gente morar. O padre arrumou um espaço lá, um comércio para meu pai montar a farmácia. A paróquia ajudou a comprar o estoque da farmácia. Bom, em 6 meses meu pai conseguiu pagar o estoque que havia sido pago e alugou uma casa junto com um comércio que era no centro da cidade. E aí nós ficamos lá, foi lá que meu pai se fixou com a farmácia dele. E lá eu cresci, passei minha adolescência, estudei sempre em escola pública. E aí, em determinado momento, um tio meu que era do Corpo de Bombeiros, um dia ligou para o meu pai, começou a conversar sobre família e tal, e perguntou de mim. E aí, meu filho está aqui, está estudando, assim, 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 ele faz colegial aqui e tal. Ele falou, pô, será que ele não quer entrar na polícia militar, no Barro Branco? Eu não sabia nem o que era Barro Branco, né? E aí ele mandou para o meu pai, pelo correio, um panfleto com as informações do Barro Branco. Aí eu resolvi fazer vestibular para o Barro Branco, em 1980, 1979. Aí eu fiz, não passei, né? Fui a São Paulo, não passei. Aí o meu pai falou assim, você quer fazer mesmo? Eu falei, quero. Aí eu morei com uma tia minha em São Paulo. Minha tia morava sozinha. Eu morava lá no Tucuruvi. Voltei a São Paulo para poder fazer um cursinho, para fazer um preparatório para entrar no Barro Branco. Aí eu fiz, passei. Em 81 entrei no Barro Branco, em 83 eu me formei. Em 84 eu fui para Botucatu, foi a primeira cidade que eu vim trabalhar no interior. Aí voltei para São Paulo, fiquei mais 1 ano em São Paulo. Até que um determinado dia, aí vem a política, já começa a interferir na minha vida. Um advogado amigo do meu pai, que tinha propriedade lá em Santa Bárbara, o Dr. Milbas de Castro Queiroz. O Dr. Milbas, ele foi fundador do MDB de Guarulhos. E ele perguntou para o meu pai, falou assim, poxa, onde está o seu filho? Todo mundo me chamava de Benê, porque o meu nome é Benedito, então eu chamava de Benê. Meu filho está lá em São Paulo, trabalha ali perto do Palácio do Governo. Eu trabalhava no 16º Batalhão. Aí ele falou, pô, será que o Benê não quer vir para Bauru? Aí meu pai falou, não sei, preciso conversar com ele. Meu pai ligou para mim, naquela época não tinha celular, ligou no quartel. Eu era laranjeiro, o que é laranjeiro? Aquele cara que mora no quartel. Ele ligou lá, eu estava assistindo corrida de Fórmula 1, que era uma coisa que eu sempre gostei de assistir. Eu estava lá, ficava do lado de uma favela lá, o batalhão. E aí eu estava assistindo, veio o telefonema, achei que era algum problema com meu pai. Meu pai era uma pessoa, morreu muito cedo, faleceu cedo por causa das chagas, contraiu chagas, né? Sim. Foi picado pelo barbeiro lá no bairro do Cágado, ele e minha mãe. Olha só. Meus irmãos eu e meu irmão não fomos picados porque minha mãe cobria a gente com tule, protegia a gente com tule. Porque lá era todo mundo lá era chagásico. Meu pai acabou falecendo aos 57 anos de idade. E aí o Dr. Milbas liga para mim, perguntou, você não tem interesse em ir para Bauru? Eu falei, Dr. Milbas, tem faculdade de Direito em Bauru, né? Ele falou, tem. Eu falei, é porque eu comecei a fazer faculdade de Direito aqui em São Paulo e eu queria concluir o curso, eu quero fazer Direito. Independentemente de qualquer coisa, eu quero dar continuidade ao estudo na área de Direito. Não, tem aqui, você pode transferir e tal. Eu falei, então tá bom, eu aceito. Se o senhor puder me ajudar, né? Eu não tinha pedido nada para ninguém. O Dr. Milbas faz uma carta de próprio punho, coloca no envelope e falou assim, eu vou te deixar uma carta aqui com o seu pai, você entrega na mão do Orestes Quercia. E o Quercia era o vice-governador do estado de São Paulo. Sim. Que era, o governador era o Montoro, né? Sim. Aí eu peguei, fui ao palácio, entreguei a carta na mão do Quercia, eu não sabia nem o que estava escrito no conteúdo da carta. Entendi. Tá? E o Quercia abriu a carta na minha frente e falou, poxa, você é amigo do Milbas, tal, você é amigo do... Eu falei, meu pai é muito amigo dele, eu também gosto muito dele, dos filhos, sou amigo dos filhos, da Raquel, do Milbinhas e tal. Aí ele falou assim, fica tranquilo que eu vou acertar para você ir para Bauru. Eu falei, tá bom. Uma semana depois, um capitão da Polícia Militar me liga e perguntou,
Lá tem duas opções, rodoviária, 2º rodoviário e 4º batalhão. Para onde você quer ir? Eu falei, qualquer batalhão para mim tá bom, eu quero ir para o interior. Eu já tomei a decisão, eu quero voltar para o interior. E aí ele pegou, depois de 15 dias, minha transferência saiu e eu aportei aqui em Bauru em setembro de 1985, certo, como 2º tenente. E aí fiquei. Aí 2º tenente, 1º tenente, trabalhando no policiamento. Fiz muito futebol amador aqui, muito, né? Trabalhei muito na atividade operacional, sempre na rua. Fui promovido a capitão em 95. E aí em 95 eu assumi a primeira companhia. Só tinha uma companhia de policiamento aqui, sim, que era a primeira companhia. Aí fiquei 10 anos comandando a companhia. Naquela época eu tinha um efetivo de 480 policiais militares. Hoje 480 policiais militares é efetivo de um batalhão. E aí foi os anos assim que eu considero mais marcantes da minha vida profissional. Aliás, a gente deu uma estudada na história do senhor. Realmente foi uma época aí que eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância do policiamento muito importante. Foi aonde preventivo. Foi o momento em que, na verdade, você tem a ferramenta mais importante, que é trabalhar com os policiais militares. Você conhece a vida dele, mas é o momento também de você falar assim, poxa, o que eu, como instituição, posso oferecer para a sociedade? Foi aí que nós idealizamos e montamos a descentralização do policiamento, que são as bases comunitárias, né? Nós tínhamos lá o efetivo da base comunitária sul, que ficava na Praça Portugal. Então tinha lá a base como referência e tinha também uma área territorial da base, ou seja, os policiais trabalhavam naquela região. Isso é o que nós chamamos de policiamento comunitário. O que é o policiamento comunitário? É a polícia próxima da comunidade. É a polícia trabalhando em função da sociedade e não a polícia simplesmente correndo atrás de bandido. Correr atrás do bandido também faz parte do trabalho de prevenção policial. Mas não é só esse o trabalho. Nós temos que mudar e falar assim, sociedade, a polícia está à sua disposição. Eu estou à disposição daquelas pessoas de bem. Se você fizer uma conta, você pega 400 mil habitantes. 400 mil habitantes, quantos habitantes nessa população estão hoje vocacionadas para o crime? Sei lá, acho que 2%, 3%. É muito, é menos que isso. Se você pegar 2%, é 8 mil pessoas. Eu não tenho 8 mil criminosos em Bauru. Se eu pegar 1%, é 4 mil criminosos. Certo. Eu não tenho 4 mil criminosos. Então eu tenho um percentual muito irrisório de pessoas que se propõem a fazer o mal, que se propõem à prática do crime. A grande e imensa maioria são pessoas de bem. Então eu tenho que colocar a polícia militar à disposição dessas pessoas de bem. Sim. Esse que é o foco da polícia comunitária. E isso nós conseguimos fazer, isso nós conseguimos projetar o nome de Bauru. Tanto é que o coronel Eclair, que foi também comandante-geral e que comandou o 4º Batalhão, um dos trunfos que levaram à escolha do nome dele foi exatamente o programa de polícia comunitária que nós desenvolvíamos aqui em Bauru. Então, eu falo que foram 10 anos assim prazerosos que eu tive aqui em Bauru. E também, ligado à política, foi o ano que nós tivemos aqui uma cassação de um prefeito, sim, em que a cidade ficou dividida, em que nós passamos praticamente 10 dias para fazer a leitura de uma comissão, dos processos de uma comissão processante. Sim. E no dia da votação, né, nós tínhamos lá os apoiadores do prefeito e os contra o prefeito. Tivemos que colocar a cavalaria no meio e o jornal noticiava isso. Então, eu passei assim 10 anos praticamente voltado para os interesses da população. E aí o relacionamento com a imprensa também foi muito interessante, porque nós tínhamos 2 jornais, tínhamos rádio, enfim, era uma mídia pujante, né? Sim. Diferente de hoje, que na verdade hoje se você é refém de rede social, né, Matilde? Porque todo mundo tem acesso. A imprensa tradicional até um pouco anestesiada, né? Então, são assim momentos, eu falo que tem um fato marcante relacionado à política, porque o Dr. Jaime, hoje não há nenhum motivo de ocultar nome, mas o Dr. Jaime Ferreira Menino era o juiz da 2ª Vara Criminal aqui. E os promotores que atuavam aqui na área de defesa do patrimônio e também criminal, era o Dr. Hércules Sormani e o Simeone. E eles que, na verdade, fizeram um processo todo para a cassação do prefeito, né? E fizeram também o processo crime, que se fala através do processo crime. Tanto é que tentaram
matar a família do Dr. Simeone, tudo, ou seja, tivemos que dormir na casa do Dr. Simeone lá por uma semana. Quando saiu o mandado de prisão do prefeito, e o mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça, porque o prefeito tem foro privilegiado, vamos dizer assim, né? Não é a justiça, a primeira instância, sim a segunda instância que expede o mandado de prisão. Eu fui na sala do Dr. Jaime, e naquela época não tinha internet, não tinha nada disso. O Dr. Jaime chegou e falou assim, olha, eu quero falar com o senhor, eu vou mostrar um documento para o senhor, e o senhor vai ser a segunda pessoa a conhecer esse documento na cidade de Bauru. A primeira sou eu, a segunda vai ser o senhor. Eu quero que o senhor leia, e eu vou pedir para o senhor dar cumprimento ao que está escrito aí. Quando eu peguei o documento, era um mandado de prisão para prender o prefeito. Olha só. E o prefeito no exercício do mandato dele. E aí eu falei, nossa, doutor Jaime, é uma missão muito importante, mas o senhor pode ficar tranquilo que eu vou cumprir. Ele falou, por favor, o senhor não dê ciência antes do cumprimento do mandato. O senhor não fale nem com o Ministério Público, não fale com a imprensa, não fale com ninguém. O senhor só fala com as pessoas da sua confiança que vão efetivamente dar cumprimento ao mandato. Sim. Aí eu peguei o mandato, chamei um grupo de policiais, dentre os quais era o Tenente Jorge, que depois foi o Capitão Jorge Duarte Miguel, hoje mora lá em Piratininga, meu amigo. Chamei o Jorge, falei, Jorge, coloque a força tática, né, que era o Tático 4, na Rio Branco com a Duque. Faz uma operação aí, simula uma operação que eu vou dar um cumprimento ao mandado de prisão. Falei para ele pessoalmente, né? Sim. Do prefeito e tudo. E aí fui com um grupo de policiais até a prefeitura municipal. Cheguei lá, pedi para falar com o prefeito. A secretária falou, o senhor tem hora marcada? Eu falei, não, eu não tenho, mas eu preciso falar com o prefeito. Mas o que é? Eu falei, não, eu preciso entregar um documento. Pode deixar que eu entregue. Eu falei, não, eu preciso entregar para ele pessoalmente, eu não posso. Sim. Aí ela pegou, esperei 1 hora, 1h30 lá, até que o prefeito me atendeu. Aí quando eu peguei, apresentei para ele o mandado de prisão. Mas ele ficou bravo, esbravejou, chamou os assessores dele, começou a dar tapa na mesa e tudo. Eu falei, ó, eu não estou aqui para esculachar o senhor, não vou aqui, né? Eu vou simplesmente fazer a sua condução até a delegacia de polícia, em cumprimento ao mandato e tal. E não vou algemar o senhor vai comigo dentro da viatura, sentado normalmente e tal. Enfim, um tratamento até digno com a pessoa que eu fiz. E assim fizemos. Só que quando nós saímos, né, aí a coisa já tinha sido, né, porque os próprios assessores do prefeito já tinham divulgado, né? Alguém já levou para uma rádio, a rádio já divulgou, enfim, a hora que nós saímos lá estava assunto nacional. Uma muvuca, vamos dizer assim, dentro, em frente à prefeitura, né? Esquerda, direita, lá, e eu lembro do pessoal da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, estava lá o Cláudio Lago, estava lá o Pedro Lago, estava lá o Batata, que era vereador, estava lá a Estela, que era mulher do Batata, enfim, aquela turma tudo rock, todo aquele pessoal lá. E também tinha o pessoal que defendia o prefeito, sim, entendeu? E aí levamos o prefeito para a prisão e aí ele foi preso. Então foi um fato marcante para mim naquela época de 2000. Bom, esse fato, claro, né, histórico. E isso, de uma certa forma, foi o que me deu aquela coisa assim, projetou. Me projetou e também deu o seguinte, né? Opa, política é um negócio que é interessante. Mas aí eu dei uma esquecida nisso aí, porque aí você continua trabalhando. Eu falei, não vou abandonar minha carreira por causa de política, né? Agora, além desse fato marcante, histórico, né, na política e também no currículo, na história do senhor como policial, Bauru sempre teve uma tradição aí nessa época, né, e até década do ano 2000 aí, de ter uma tradição de sempre ter comandantes, né, que de Bauru ser nomeados comandante geral. O senhor também faz parte desse rol, dessa história. Fala um pouquinho, né, da importância do senhor depois ter sido nomeado comandante da Polícia Militar. Foi interessante a minha nomeação, né, porque eu nunca imaginava na minha vida ser comandante geral da Polícia Militar. Na verdade, eu pretendia encerrar minha carreira aqui como tenente-coronel. Eu queria comandar o 4º Batalhão. E aí eu fui sendo promovido, fui promovido a major em 2005, aí não tinha vaga aqui para mim, e aí acabaram me oferecendo uma vaga na Polícia Rodoviária, fui para o 2º Batalhão Rodoviário, fui lá como coordenador operacional. Permaneci lá por 3 anos, aí fui promovido a tenente-coronel, aí eu fui nomeado como comandante do 4º Batalhão, em 2009. E aí eu estava aqui, já tinha feito o curso superior de polícia, que é o curso que habilita você ser coronel, mas não significa que você vai ser coronel, porque a escolha é do governador, é uma promoção por merecimento. E aí
chegou um determinado momento que chegou a minha vez e eu acabei sendo promovido. Muito bem, fui promovido e eu fui designado como a primeira unidade minha, fui para o CPA M4. O que é o CPA M4? É uma das unidades da Zona Leste. A Zona Leste, na minha época, lá quando eu tinha 8,5 milhões de habitantes, quando eu fui à capital, em 2010, hoje está com 11 milhões, né? Só a capital, só na Zona Leste, moravam 5 milhões de pessoas. Nossa Senhora. Então lá tinham 3 unidades, 3 CPAs, 3 comandos de área. Eu comandava um desses comandos de área. Aí fiquei lá e, obviamente, foi um aprendizado novo, tudo novo novamente, porque estava numa realidade do interior, né? Mas tudo bem. Mas voltou para sua terra natal. Voltei para minha terra natal. Aí eu estava lá, de repente o comandante-geral, que era o coronel Camilo, ele chegou para mim, me chamou numa reunião lá no quartel do comando-geral e falou assim: Meira, eu estou precisando designar um coronel para ir para Araçatuba. Eu já fiz convite para 2 pessoas aqui da minha turma, né? Normalmente convida o pessoal da turma dele, e meus colegas de turma não aceitaram, não querem ir. E você é minha última esperança. Eu preciso nomear um comandante para Araçatuba, que é uma unidade recém-criada e tal. E lá eu vou implantar também o policiamento aéreo. E eu vou te dar uma missão, caso você aceite, para já acertar uma área lá para a gente receber o helicóptero do Águia da Polícia Militar. Aí eu peguei e falei: comandante, não precisa nem me pedir, eu vou. Pode contar comigo. Né? Eu só quero pedir uma coisa para o senhor. Depois de lá, quando o coronel Lamoso, que era o comandante do CPI 4 aqui, saiu, eu falei: eu gostaria de assumir o lugar do Lamoso, que eu quero encerrar minha carreira em Bauru. Falei assim para ele, porque 5 anos de coronel, passa rápido, né? Aí ele falou: não, tudo bem, pode ficar tranquilo que isso aí você vai ter sempre meu apoio. Aí fui para Araçatuba. E Araçatuba, rapaz, aí foi a grande mudança na minha vida. Numa determinada, quando nós fomos inaugurar lá, entregar o grupamento aéreo, né, o policiamento aéreo, o comando de aviação que a gente chama hoje, nós chamamos o governador projetou e fez uma agenda lá para o interior, e ele foi para o interior, lá projetou ficar 2 dias lá, para poder atender prefeitos da região. Você sabe que é uma coisa assim que é muito comum o governador fazer isso, né? Aí ele foi. Chegou lá e fiquei com o governador praticamente 2 dias. A gente estava com os indicadores criminais lá muito bom, sabe? Estava tudo certo, o governador aplaudido, foi uma festa, teve banda, teve isso e aquilo, enfim. Uma tranquilidade, 2 dias de paz para o governador, né? Diferente da capital, que onde ia tinha xinga. Quem era o governador? O Alckmin. O Alckmin. Aí o governador Alckmin foi lá e tal, me conheceu e tal. Bom, muito bem. Passado 10 dias depois que ele saiu de lá, eu recebi um telefonema do Dr. Sidney Beraldo, que era chefe da Casa Civil, que hoje é um dos conselheiros do Tribunal de Contas. Aí o Dr. Sidney Beraldo me ligou, falou: coronel, peguei seu telefone aí com o Zé Roberto, com o Major Zé Roberto, que era o ajudante de ordem do governador, e eu queria que o senhor desse um pulo aqui no Palácio amanhã. Assim, era numa quarta-feira, numa quinta-feira, para entrar na quinta-feira. O senhor pode vir aqui amanhã à tarde e tal? Assim, eu falei: posso. O senhor pode me adiantar? Não, aqui eu falo com o senhor. Eu falei: então tá bom. Tá. Eu peguei e falei: puta, aconteceu algum problema aqui na vinda do governador. Até procurei levantar algumas coisas, informações e tal, enfim. E fui para lá, preparado, liguei para o comandante-geral e falei: aconteceu isso. Ele falou: tá bom. Chegando lá, o doutor Silveira falou: o governador quer falar com o senhor. Ele vai fazer um convite para o senhor. Eu falei: tá bom. Quando eu cheguei na sala, eu não sabia, Matinho. O governador pegou e falou assim: você é amigo de Pedro? Ele brincou da forma como o Pedro se expressa, né? Sim. Falei: sim, conheço o deputado Pedro Tobias, é meu amigo, conheço ele há muito tempo e tal, lá de Bauru e tal. Eu liguei para ele perguntando de você e tal, e ele deu boas referências a seu respeito. Eu estou te convidando agora, nesse momento, para assumir a chefia da Casa Militar aqui, para ser o secretário-chefe da Casa Militar. Falei: nossa, governador, né? Eu não sabia o que estava acontecendo lá. Né? Na verdade, teve um problema lá com o antigo chefe e tudo, que o governador decidiu fazer a alteração e mudança. Isso é uma coisa natural, né? E aí eu peguei e falei: não, governador, eu aceito. Ele falou: então a partir de amanhã você já é o novo secretário. Eu não tive tempo nem de voltar para essa Nem de respirar. Nem de respirar. Minha nomeação saiu no Diário Oficial, no dia seguinte eu já estava lá, o Dr. Sidney Beraldo pegou, ele que fez a minha posse, junto com a secretária da Justiça, doutora Heloísa, uma promotora de justiça, e aí assumi. Aí fiquei lá,
Mais próximo, né? Mais próximo. Aí eu também assumi a função de coordenador estadual de defesa civil. Muitos prefeitos, eu atendia muitos prefeitos por causa de ponte, por causa de problemas de enchentes, né, Mantini, que é uma coisa que você foi prefeito, sabe muito bem disso. E viajava às vezes com o governador também. E aí, em um determinado momento, tem uma crise na segurança pública, né? Começou a ter morte de policiais e tal, e o governo estava assim, o próprio secretário de segurança, o doutor Ferreira Pinto, estava um pouco já desgastado com o cargo, né? E o governador decidiu mudar o secretário. E aí até ele me pediu algumas opiniões de nomes e tal, passei alguns nomes para ele chegou a conversar com essas pessoas, mas aí o nome do doutor Fernando Grella foi o nome mais forte, ele era procurador-geral de justiça. E aí ele foi para uma entrevista para conversar com o governador e tal, e conversou com ele. Só que foi uma conversa por telefone. Aí ele marcou com o doutor Fernando Grella para que ele pudesse estar no palácio num determinado dia, foi em novembro, dia 26 de novembro. Aí ele pegou e falou assim, ó, doutor Fernando, vem aqui, eu preciso conversar com o senhor e tal, assim, para a gente acertar e tal. E o doutor Fernando foi lá às 8 horas da manhã. Só que o governador teve um problema de agenda, Mantini, e saiu. Sim. Saiu junto com o secretário de comunicação, o Márcio White. Aí eles saíram e o Márcio White falou assim, coronel, por favor, quebra meu galho para mim, receba o doutor Fernando Grella, faz uma sala para ele aí, usa a minha sala para dar um café para ele e tal, porque eu vou ter que sair com uma agenda com o governador e mais ou menos 10h30, 11 horas nós estamos de volta. Falei, tá bom. Aí eu peguei, fiquei com o doutor Grella lá, mostrei o palácio para ele e tal, comecei, enfim, passei a manhã inteira com o doutor Grella e ele perguntando para mim o que estava acontecendo na Polícia Militar, pediu para que eu fizesse expusesse para ele um cenário que estava acontecendo, né? Aí eu peguei, falei com ele, tudo. Aí ele disse para mim, falou assim, eu vou conversar com o governador e à tarde eu vou entrevistar 3 coronéis. Eu vou mudar o comandante-geral da PM. Eu falei, mas o comandante-geral foi alterado recentemente, o doutor Ferreira Pinto falou, mas eu vou mudar, coronel. Eu falei, então tá bom, é direito do senhor, o senhor tem a prerrogativa para isso e tal. Vou mudar ele, também vou mudar o delegado-geral e tal, e o superintendente da Polícia Técnico-Científica. Tá bom. Aí eu falei, o senhor precisa de alguma coisa? O governador chegou, peguei, me despedi dele e tal e tal. Aí ele foi lá para essa reunião com esses coronéis, lá na Secretaria da Segurança. Na verdade, de 3 ele entrevistou só 2. Quando chegou no início da noite, tinha um ajudante de ordem que trabalhava com o governador, que era o coronel Salles, que na época era o capitão Salles, sim, foi comandante-geral também. O Salles me ligou e falou o seguinte, olha, Meira, coronel Meira, o senhor está aí no palácio? Eu falei, cara, eu sou laranjeira, eu moro aqui. Eu moro aqui, e morava no palácio. Eu falei, não, eu moro aqui, eu estou aqui, estou de boa. Ele falou, não, o doutor Fernando Grella precisava conversar com o senhor. Eu falei, ele bateu um papo com o senhor de manhã, não bateu? Eu falei, ele precisa conversar com o senhor antes de falar com o governador. Eu falei, tá bom, mas também não sabia o que era. Aí o doutor Fernando Grella chegou à noite, eram umas 8h30 da noite, eu mesmo recebi, eu falei, doutor Fernando, vamos subir lá na sala do governador, levei até a antessala, no 3º andar, para esperar o governador atendê-lo. O governador, você sabe, o Alckmin pode falar o que for dele, mas ele é uma pessoa que trabalhava até 10, 11 horas da noite, e ele morava lá também, sim, né? O palácio. A ala residencial. E aí ele esperou lá e ele falou assim, puxa, coronel, preciso falar com o senhor antes de falar com o governador. Eu falei, então tá bom. Aí ele me chamou numa sala e falou assim, é o seguinte, eu já fiz a escolha do novo comandante-geral. Eu já sabia com quem ele tinha conversado. Eu falei, o senhor conversou lá acho que com 2 ou 3 coronéis, acho que com 2, né? Eu sabia o nome, mas eu não mencionei. Ele falou, então, eu conversei com os 2, mas eu já escolhi outro. Eu falei, é mesmo? E quem que o senhor escolheu? Ele falou, o senhor. Olha aí. Eu falei, nossa, doutor Fernando Grella, o senhor está me escolhendo? Ele falou, eu quero saber se o senhor aceita. Eu falei, doutor Fernando, apesar de eu estar com inúmeras vantagens de ser secretário-chefe da Casa Militar, né? Sim. Eu acho que esse desafio para mim é maior e eu aceito. Agora, preciso saber se o governador permite, porque afinal de contas eu sou secretário. Sim. Né? Eu tenho que falar com ele. Então tá bom, o senhor aceita? Aceito. Aí ele entrou, falou com o governador. 5 minutos depois o governador me chamou, o senhor aceita? Aceito. E a PM estava em luto, porque tinha falecido uma policial militar na época, né? Tomou um tiro no rosto, na frente da filha. Nossa Senhora. Retaliação do crime organizado. E aí ele pegou, assume e tal. Ele falou, então eu vou fazer a nomeação do senhor hoje no Diário Oficial. E o comandante-geral não sabia que ia ser substituído. Não sabia. Eu que fiz esse comunicado para ele, tanto é que eu saí dali e fui direto para o quartel do comandante-geral, para falar para o
para ele, para o comandante-geral, que eu ia substituí-lo. Tarefa difícil. Dificílimo. Mais difícil do que acho que coleta de bandido, hein? Mais difícil. Aí eu peguei, fiz isso aí e tal, governador, e eu falei, governador, ele falou, eu vou pedir um favor pro senhor, coronel. Eu falei, pois não faça festa na sua posse. O PM está enlutado. Eu falei, não, eu também estava pensando nisso, não vai ter festa. Sim. E nós não fizemos festa, não teve solenidade, não teve nada. Eu assumi e tal, e aí começou a ter algumas mudanças, porque alguns coronéis não aceitam que um coronel mais moderno assuma, então pede para sair, é natural. Processo natural. Processo natural. E aí eu mantive a cabeça, assumi no comando da corporação, fiquei por 2 anos mais de 2 anos, né? Porque eu entrei dia 27 de janeiro de 2012 e encerrei no dia 5 de janeiro de 2015. Foi quando o governo ganhou a eleição, o governador Alckmin, só que eu ia completar meus 5 anos, sim, eu ia ter que sair, e o doutor Fernando Grelo também não ia ficar mais. Aí entrou o Alexandre de Moraes, sim, que foi o novo secretário de Segurança Pública. E ele me confiou no nome que eu indicasse para ser o novo comandante-geral. E eu indiquei o coronel Ricardo Gambaroni e ele assim o nomeou comandante-geral. Então, uma trajetória bastante, né? Sim, sim. E aí eu vim para Bauru, voltei, minha mulher continuava morando aqui, cada filho meu estava para um lado, eu tinha um filho que morava em Campo Grande, que fazia faculdade lá, a minha filha fazia faculdade em São Carlos e minha mulher morando aqui, então estava todo mundo espalhado. Aí eu falei, não, eu vou voltar para Bauru, na minha casa. Vamos unir a família. Vamos, pelo menos eu e a esposa vamos voltar, né? Sim. Ficar ali perto um do outro. Foi quando, aí eu recebi o convite do Dr. Paulo Eduardo, médico, que era vereador, sim, né? Ele falou, você não quer sair candidato a prefeito? Aí eu falei assim, tudo bem, vamos ver, né? Aí eu comecei a entender a política, falei, prefeito é muito para uma pessoa inexperiente politicamente, embora tivesse uma experiência de gestão administrativa, porque administrar o orçamento da Polícia Militar não é fácil. Pra você ter uma ideia, o meu orçamento, que eu pagava eu pagava pessoal também, ativo e inativo. Sim. O meu orçamento era 12 bi. Não, 12 bilhões. 12 bilhões, não, entendeu? Então, 645 municípios, 18 mil viaturas. Você lembra quanto era o número de policiais da época, senhor? 87 mil. 87 mil. Hoje está 80. Poxa. Caiu. E o efetivo fixado da Polícia Militar é 94. Então, a Polícia Militar tem lastro para até 94 mil. Só que hoje ela não consegue atender a demanda. Aposenta mais. Entendi. E entra menos, entendeu? Então, o turnover que a gente fala, que é a reposição, não consegue, porque hoje há um desinteresse muito grande dos candidatos em ingressar na Polícia Militar. Por quê? Porque hoje o jovem, ele quer voltar, ele quer ficar perto da casa dele. Sim. Então, essa centralização na capital dificulta o ingresso dos bons candidatos do interior. Sim. Então, hoje um candidato que fala assim, eu quero ser policial militar, mas eu queria trabalhar aqui em Bauru. A possibilidade dele voltar para Bauru é 7 anos depois que ele começa o processo. Formação, tal, fica um tempo de permanência em São Paulo. Então, ele fala, não, eu prefiro trabalhar na fábrica, eu prefiro trabalhar em tal lugar, eu prefiro ser professor, eu prefiro fazer isso, fazer aquilo, mas que eu fique em Bauru. Então, isso é uma coisa que precisa mudar dentro da corporação, senão nós só vamos perder. Fazer concursos regionais, né? É uma coisa que eu defendo. Eu sempre defendi o concurso regional. Então, é algo que eu vejo que a polícia precisa ainda mudar essa postura dela e não simplesmente formar e levar tudo para a capital. E a corporação tem essa autonomia para decidir? Tem. A corporação não, o secretário, mas o governo pode fazer isso. Sim. Hoje, a maior resistência disso é a própria corporação. Poxa. É a própria corporação. Os concursos regionais são excelentes, sim, porque você pega gente muito boa. Sim. E já tivemos experiência de concursos regionais aqui, e foi excelente, só que acabou. Entendeu? Então precisa retomar isso para que nós possamos ter efetivo. Então a polícia só perde efetivo, entendeu? E isso, de uma certa forma, é ruim para os municípios, porque vai diminuindo o efetivo dos municípios. Sim. Essa que é a grande verdade. Tá, então, nós ouvimos aí grande parte da história do Coronel Meira, advogado, ex-vereador. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, voltamos já já com o Viva o Voto. Não saia daí. Voltamos aí de um brevíssimo intervalo.
neste programa Viva o Voto. Nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui hoje o Coronel Meira, ex-vereador, advogado. E agora nós vamos falar da pauta um pouco mais política, né? Um pouco mais do Coronel Meira, ex-vereador e também ex-candidato a vice-prefeito. Mas a gente gostaria de saber inicialmente do senhor, 2016, aí o senhor entrando na política oficialmente como candidato a vereador. O que motivou o senhor a entrar na política na primeira candidatura a vereador e logo na primeira sendo eleito, já com uma expressiva votação, o segundo mais votado, com 4.774 votos? Bom, lá quando eu cheguei, quando eu voltei, que eu estava assim, tranquilo e tal, eu fui convidado para uma revista. Não era tem a Atenção, que é a do Carlinhos, uma outra revista que nós tínhamos aqui, estou tentando lembrar o nome dela, que era do Chiquito. E aí eles fizeram uma matéria comigo, perguntando, pô, você não tem intenção de sair candidato a prefeito e tal? E eu acabei, falei, vamos fazer uma matéria? Vamos, saiu uma matéria. Mas aí eu fiquei pensando bem e tal, né? Não sei o que lá, Coronel Meira, rumo às Cerejeiras e tal. Eu falei, bom. Aí quando eu comecei a estudar um pouco política, orçamento, isso, aquilo, responsabilidade, o que o prefeito tem que fazer, sobre X% para a educação, X% para a saúde e tal. Você foi prefeito e sabe muito bem disso que eu estou falando. A execução do orçamento, né, Mantini? Exatamente. É um desafio para o prefeito, né? Muito e uma grande. Responsabilidade muito grande. Aí eu falei assim, bom, eu não estou preparado para isso ainda não. Mas aí eu fiquei com aquilo ali e tal. Aí foi quando o Dr. Paulo Eduardo, que era vereador, me chamou e falou, Meira, vamos bater um papo, tomar um café e tal. Eu vi uma matéria sua, que saiu na revista aqui e tal. Eu falei, vamos. Aí estava o Paulo, estava o Fernando Marar, também depois veio o Tidei, entendeu? E aí nós começamos a conversar e ele pegou e falou, pô, você não quer sair candidato a prefeito pelo nosso partido, que era o PSB e tal, assim. Falei, olha, Paulo, eu acho que eu não estou preparado ainda. Eu fui estudar um pouco a legislação. Eu acho que a melhor forma de se preparar para assumir o executivo aqui, você tem que passar pelo legislativo. Falei desse jeito para ele. Falei, é a minha opinião. Eu entendo que é assim. Então, se tiver alguma oportunidade de eu me candidatar a vereador pelo partido, pode contar comigo. E aí nós começamos a conversar e tal, mas ele insistia, ele queria que eu, né? Até que no último dia da reunião lá que nós tivemos a tomar a decisão, o partido tomou a decisão de lançar uma chapa de vereadores. Naquela época, as eleições proporcionais, você podia fazer a unificação dos partidos. Hoje é tudo individualizado, né? Tinha coligação. Podia fazer coligação. Aí ele acabou acertando com o Gazeta, tudo, e eu saí candidato. Então, tive um bom resultado, fui o segundo mais votado, né? Sim. E eu acredito, gastei muito pouco, só com recurso próprio, não recebi nenhum centavo do partido, nada. Aliás, o partido, na verdade, a coligação deu apenas alguns santinhos para que a gente pudesse distribuir. Enfim, foi uma primeira experiência, fui eleito e aí acabei desempenhando o meu primeiro mandato como vereador. No segundo mandato, na verdade, também, porque não fiz campanha, mas eu fui uma pessoa que procurei desempenhar o papel do vereador, que é o papel de, a gente fala assim, poder legislativo vai fazer leis. Não, acho que o poder legislativo devia até mudar de nome. Devia chamar poder fiscalizatório, ou poder de fiscalização, alguma outra coisa assim, porque você mais fiscaliza, o papel do vereador é mais fiscalizar do que, na verdade, apresentar projeto de lei, porque hoje tem muito vício de iniciativa, né, Mantini? Tem mais... Inclusive, nessa segunda eleição que o senhor disputou em 2020, o senhor ampliou aí em quase 500 votos, né? Fez 5.147 votos. Só que também aumentou o número de candidatos, né? Na primeira eleição, eu lembro exatamente, tinha 260 candidatos. Que era eleição proporcional, na segunda eleição tinha 400. Sim. Então aumentou o número de candidatos, porque os partidos tiveram que individualizar lá, teve que formar chapa na marra, né, para poder viabilizar a candidatura. Agora, realmente uma marca que ficou muito evidente, até o reconhecimento ao trabalho do senhor, foi, como o senhor acabou de falar e de reforçar, a importância dessa atribuição do vereador de fiscalizar. E na área da saúde o senhor se destacou bastante aí, e sempre foi um crítico realmente, no sentido de melhorar a eficiência e a transparência em relação às organizações sociais de saúde. Fala um pouquinho do que o senhor pensa a respeito das OSs. No primeiro momento, logo quando eu assumi, eu achava assim, a OS uma ferramenta interessantíssima para o governo, porque é uma forma do governo se desincumbir de contratação de pessoal, né? Porque você pega um hospital estadual, por exemplo. Quantos funcionários eu preciso ter ali? Preciso contratar médico, enfermeiro, técnico, enfim, eu tenho uma infinidade.
Então, quando ele terceiriza essa mão de obra para uma OS, num primeiro momento, é um negócio bom para o Estado. Você pega, fala, ó, OS, né, Organização Social, ó, você não tem fins lucrativos, que na verdade é tudo fachada, isso é mentira, é um engodo falar que não tem fins lucrativos, que tem, né? E, olha, você vai administrar o hospital e você tem essa meta. Quando você começa a entender e compreender o que é essa meta e o valor que é destinado a isso, aí você fala assim, não é possível. Então aí falta, ao meu ver, uma fiscalização mais rígida, contundente do governo em relação ao cumprimento das metas. As metas são muito obscuras, elas não são claras. Quando você pega um contrato de gestão do Estado com uma organização social, eu, sinceramente, demoro para entender. Você não consegue entender e interpretar o que está falando. O que esse hospital precisa fazer? Como é que pode um hospital, uma OS que administra um hospital, eu vou dar exemplos aqui, ela tem uma receita mensal e você tem uma despesa mensal, né? A despesa tem que ser praticamente aquilo que veio de receita, né? Porque eu tenho que estar ali batendo. Recebi 5, vou gastar 5. Sim. Eu peguei o fluxo de caixa dessas organizações, das OS que estão atuando aqui em Bauru, tem superávit. Poxa. Tem dinheiro em caixa. Tem dinheiro em caixa hoje. Isso é uma surpresa, hein? Tem dinheiro em caixa. É só pegar o fluxo de caixa. Fluxo de caixa é um dado disponível lá no site da organização social, qualquer uma tem. Transparência. Pega o contrato de gestão e tem lá, fluxo de caixa. Observe o fluxo de caixa. Então lá eu tenho receita, despesa. Quando a minha despesa é inferior à minha receita, eu tive superávit. Sim. Às vezes isso pode acontecer porque deixou de comprar material ou porque comprou material, enfim. Mas você pega ao longo dos anos, ao longo de 12 meses, 2024, 2025, você tem sucessivos superávites. O que eu faço com o superávit, se é uma entidade sem fins lucrativos? Eu vou ter que atender as demandas que eu tenho. Aí vem a TV Tem, né, faz uma matéria, ou então tem alguns vereadores que também, o próprio vereador Júnior Rodrigues fez isso, que falou assim, peraí, eu tenho aqui uma demanda de tal exame, ou de tal consulta, tal especialidade, e eu consigo lá, o hospital está falando assim, vou fazer X exames por mês. Pô, mas eu tenho 500 pessoas esperando. Mas se eu faço 3 por mês, eu faço 36 por ano. Mas eu tenho 500 na fila. Quanto que eu vou demorar para então? Quer dizer, aquela pessoa que está no último da fila vai demorar quase 10 anos para ser atendido? Não fecha a conta. É uma coisa que eu não consigo entender. Então, o que eu entendo hoje é que as organizações sociais que atuam na saúde, por isso que nós temos escândalos atrás de escândalos. Tivemos agora um aqui com uma organização social que cuida das unidades básicas de saúde no horário estendido, que é a Mahatma Gandhi, que é uma organização social que foi vítima, que foi objeto de investigação. Né? O proprietário ou o administrador da UES está preso. Sim. Então, são coisas assim que encontraram a ferramenta OS como uma ferramenta também de ganhar dinheiro. O próprio doutor Renato, conselheiro do Tribunal de Contas, que aqui esteve, acho que você entrevistou ele, inclusive, ele falou lá no plenário, lá na Faculdade de Odontologia de Bauru, né, no auditório, faremos aqui um segmento do crime organizado que se intitulam como OS. O que se gasta, o que o governo disponibiliza para a OS para atender a saúde é uma coisa gigantesca. Quer ver em Bauru? Bauru hoje nós temos, hospital, não estou classificando a FAMESP como uma dessas OS citadas pelo doutor Renato, a hipótese alguma. Quem sou eu para acusar quem quer que seja? Não é isso. Mas olha só, eu tenho aqui hospital estadual, hospital de base, maternidade Santa Isabel, ambulatório com médico de especialidades e Manuel de Abreu. Eu tenho 5 unidades aqui que prestam serviço na saúde na mão de uma única OS. Essas 5 unidades aqui recebem por mês 42 milhões de reais. 42 milhões. Uma delas tem lá o seu contrato de gestão e tem suas metas. Tudo bem. Essas metas são claras, objetivas, transparentes? Ao meu ver, não.
Certo. São muito obscuras. Aí eu tenho o Hospital Clínicas, que é uma outra organização que recebe 8 milhões mês. Ou seja, o governo do estado aporta aqui em Bauru, por mês, 50 milhões de reais. A Mantini, será que com 50 milhões de reais eu não poderia oferecer um serviço melhor? Será que uma endocrinologista infantil, como apareceu a própria TVT, falou assim, uma criança que precisa de uma endócrino infantil aqui, se depender do serviço público de saúde, vai demorar mais de 50 anos para ter a consulta. Para! Eu já saio do endocrinologista e vou para o geriatra, porque a criança já vai estar com 50 anos de idade. Então são coisas, são números que é difícil você aceitar. Aí você pega uma quantidade enorme de pessoas aguardando fila, na fila de espera dos pronto-socorro, do UPA, porque não tem vaga de internação, porque não consegue... Eu tenho um filho que é médico, meu filho trabalhou aqui por um bom tempo no AME. Eu gostava muito de trabalhar lá. Ele falou, pai, eu adoro trabalhar no AME. Só que eu me frustrei em trabalhar no AME. Por quê? Eu fazia o diagnóstico, pedia os exames, tudo, e aí, a maioria dos casos, o tratamento era conservador. O que é tratamento conservador? Sem intervenção cirúrgica. Vamos tratar com medicamento, com fisioterapia, porque ele é ortopedista. Chegava um determinado momento que ele falou, o seu caso aqui, especificamente para o paciente, o seu caso é cirúrgico. Ele falou, doutor, então eu vou ser operado? Não, aí ele ia para uma outra fila. A fila da cirurgia, ou do ombro, ou do cotovelo. Ele tem que começar praticamente do zero. Né? Do zero. Aí a fila, para ser operado ali, ia demorar 5 anos. E tem determinadas lesões no ombro, no cotovelo, que se não for operado dentro dos próximos 6 meses, depois de diagnosticado, a pessoa vai ficar com sequela permanente. Sim. Então isso frustra muito o profissional. Tanto é que hoje você tem lá processo seletivo para médico em algumas especialidades, o próprio homem não consegue contratar, porque paga muito mal e não tem resolutividade. Então isso é uma coisa que precisa também, o quê? O Estado precisa sincronizar isso. Sim. Se o médico atendeu, o especialista falou que é cirúrgico, eu tenho que fazer a cirurgia. E tem que ter no prazo legal, no prazo em que as pessoas não vão ter sequela. Então eu vejo o seguinte, é muito dinheiro e eu entendo que ainda podia ser feito muito mais, mas falta fiscalização. Quem é o gestor do contrato? Fica em São Paulo? Quem que representa a Secretaria da Saúde aqui? É o Departamento Regional de Saúde? O Departamento Regional de Saúde é que tem que fazer essa fiscalização em loco. Sim. Faz? Não sei. Ao meu ver, não. Se faz, faz de forma tímida. É. Bom, o senhor também ainda como vereador e também agora depois como advogado, que o senhor voltou a exercer a profissão, tem sido aí um combativo questionador do edital de concessão do esgoto. Sim. Né? O senhor, ainda quando vereador, a gente acompanhava lá como jornalista as sessões, enfim, desde o início foi um processo que começou todo tumultuado, né? Foi ali um placar 9-8, vocês até chamados de independentes da oposição na época deixaram o plenário porque realmente o rito não foi seguido, o pastor Bira, como relator, não teve a oportunidade de ter o seu tempo dito pelo regimento interno para emitir o seu parecer, enfim, tudo parece que começou... Foi atropelado. Exatamente, atropelado. E o senhor obteve junto ao Tribunal de Contas aí, com argumentos questionando, e o edital foi suspenso aí várias vezes, né? Enfim, que tese o senhor defende em relação... O senhor é favorável ou não à concessão do esgoto? Se o senhor defende ou não essa modelagem? Se o senhor é favorável realmente a usar todos os recursos, são mais de 300 milhões que tem à disposição num fundo criado ainda na gestão do Tugangerama, enfim, o que o Coronel Meira, ex-vereador, defende em relação a esse assunto? Eu entendo o seguinte, o lobby do saneamento básico, em especial água e esgoto, hoje é muito forte para a terceirização, ou para concessão, ou para privatização, ou seja, eles querem tirar isso do poder público e transferir isso para o setor privado. Isso é um lobby nacional, certo, de todos os partidos. Você pode falar... Tá. O que eu penso, né, depois desse episódio que nós tivemos do esgoto, porque, poxa vida, se eu faço a concessão aqui, então já fizesse a concessão por completo. Água e esgoto. Dá lá o departamento de água e esgoto, fala, ó, eu vou fazer a concessão disso aqui por 30 anos, quem assumir aqui e tal. Os servidores, eles não perdem o emprego, porque os servidores do DAI, eles são estatutários, eles são servidores da prefeitura municipal.
são vinculados à Funprev, então eles podem ser absorvidos pela administração tranquilamente. Aqueles que exercem cargos específicos, por exemplo, um químico, como é que eu vou aproveitar um químico na prefeitura se eu não tenho nenhuma atividade? O químico ele pode ser absorvido pela empresa que assumir e você pode colocar na minuta do contrato lá que ele tem que permanecer por mais 5 anos. E pode também fazer um programa de demissão voluntária. Quem quiser ficar no DAI e continuar, tem uma garantia de ficar por 5 anos ainda. Enfim, você tem uma série de modelagens. Mas o nosso problema aqui era o esgoto, que era o tratamento do esgoto. Como é que pode nós temos aqui dinheiro em caixa, né? Uma estação a terminar, falta 40% para finalizar a sua execução, e eu vou fazer uma concessão disso e vou entregar mais de 300 milhões que eu tenho no Fundo de Tratamento de Esgoto para essa empresa? Então é uma coisa assim que, quando eu fiz uma proposta para a prefeita, e eu falei para ela assim, prefeita, a melhor proposta que eu vejo, a senhora pode fazer uma licitação para concluir a obra, e a empresa que terminar a obra, ela vai fazer a operação da estação por 5 anos. Por que 5 anos? É o prazo de garantia. Você compra um carro, você tem garantia de 5 anos. Você compra uma casa nova, você tem garantia de 5 anos. Dá uma garantia de 5 anos, operando ali tudo, pronto. 5 anos não deu problema, eu transfiro isso aí para o Departamento de Água e Esgoto, ou então eu continuo contratando uma empresa terceira para poder fazer a gestão da estação de esgoto. Mas a prefeita preferiu fazer uma concessão, e aí foi tudo tumultuado. Eu vejo o seguinte, Amantini, hoje, um bem, uma coisa que todas as pessoas precisam é água. Sim. Água potável em casa. Quem é que fornece água para nós cidadãos? Só tem uma empresa, somente o Departamento de Água e Esgoto. Ou seja, é um bem de primeira necessidade. Sim. Só ele oferece, eu não tenho outra opção, é diferente da internet. Não. Você vai comprar uma internet para pôr na sua casa, você tem 5, 6, 7 empresas que oferecem o serviço para você. Você quer televisão, canal fechado, você tem lá várias opções para você também. Então, a água não. A água e a energia elétrica hoje, se você colocar lá placa solar, você consegue. Agora a água não, só se eu fizer um poço. Imagina se cada cidadão fizesse um poço na sua casa. Não. Viraria o caos, porque o lençol freático praticamente deixaria de existir. Então, como é que pode uma empresa dessa que vende água para todos os cidadãos da cidade alegar problema de ordem financeira? Essa empresa, como é que pode uma empresa que ela extrai a água, ou então pega a água do Rio Batalha e deixa essa água pronta para consumo, perde 47% da sua produção? Eu tenho 47% de prejuízo, ou seja, cada 1 litro de água, meio litro eu perco. Por que eu perco? Perco por causa dos hidrômetros antigos, por causa de vazamento, por causa disso, porque são tubulações antigas. Mas será que eu não tenho capacidade dessa própria empresa, mesmo sob a administração municipal, eu conseguir reverter essa situação com esse cenário? Poxa vida, se eu trocar todos os hidrômetros da cidade hoje, de 47% eu caio para 24% de perda. Olha só. Eu recupero 23%. Sim. Quanto que isso não representa de receita para a autarquia? Então, saída tem. O que eu vejo de errado é que há uma rotatividade de pessoas presidindo a autarquia. E cada um que assume lá, se você assumir lá hoje, se eu assumir lá hoje, que eu não quero, eu acredito que você nem também não, vai ter uma mudança de gestão, vai ter que mudar diretor, vai ter que... Então tudo isso dificulta. Aí eu vi uma entrevista recentemente, posso citar o nome de político aqui? Pode. Que é uma pessoa do meu partido, que é o Zema, em que ele, quando foi fazer a escolha do secretário dele, ele contratou uma empresa de consultoria, de RH, para analisar currículo das pessoas. Não aquilo que a Sueli fez no começo do governo dela, que para mim, desculpa, mas muito pífio. Ele contratou uma empresa, e quando ele ia decidir a contratação do secretário do Meio Ambiente, por exemplo, ele tinha 3, 4 nomes lá, e aí eles viram que eram nomes bons. E a grande maioria, sabe onde estava, Mantini? Na própria secretaria. Poxa. Era gente da casa. E aí ele acabou absorvendo essa mão de obra. Então hoje ele tem um secretariado, mas de primeiro nível, que é algo que poderia ser feito aqui, e é o mesmo que tinha que fazer com o DAI. Porque os funcionários, os servidores do DAI, sabem trabalhar, tem pessoa muito competente ali. Só que quando chega lá, assumiu o Amantini, aquele que está na roda gigante, que está na parte alta da roda gigante, ele falou, puta, agora não sou mais diretor,
vim para a parte de baixo. Então há um desestímulo das pessoas no trabalho e isso enfraquece a autarquia. Enfraquecer a autarquia significa o quê? Baixa produtividade, baixa resolução de tudo. Então eu entendo hoje, apesar de defender em alguns setores a privatização ou a concessão, hoje eu entendo que o Departamento de Água e Esgoto ainda tem condições de ter sobrevida, de superar todas essas crises, de fazer investimento. Tem condições de fazer empréstimo? Tem. Tem condições de pagar o próprio empréstimo, não precisa depender da prefeitura. Não esse empréstimo que estão fazendo agora aqui, que me desculpe, mas é uma coisa irresponsável. Né? Ah, vou resolver, com 40 milhões eu vou resolver. Não resolve, não vai resolver, entendeu? Então, eu entendo que o DAI tem capacidade, tem condições de resolutividade diferente de uma concessão. Certo. Nós tínhamos, obviamente, mais perguntas ainda para fazer ao nosso convidado, Coronel Meira, mas, obviamente, teremos outras oportunidades, mas uma que eu tenho certeza que o telespectador e a telespectadora quer saber, Coronel. O senhor disputou aí em 2024, ainda concluindo o seu mandato de vereador, a candidatura de vice-prefeito na chapa com a Chiara Ranieri, que também foi colega, amiga do senhor, sim, lá no plenário da Câmara. Agora, olhando para frente, daqui a pouco tem eleições novamente em 2026. O Coronel Meira tem algum projeto político para o ano que vem? Para o ano que vem, eu fui convidado pelo meu partido para sair candidato a deputado estadual, certo, óbvio. Ainda não decidi, ainda não dei a resposta final. Num primeiro momento não tenho interesse, mas eu não posso falar que eu não vou ser candidato, porque de repente o partido, né, fala, pô, eu preciso que você saia candidato para nós subsidiarmos a sua candidatura lá em 2028. O que o Meira hoje tem vontade de fazer? Eu queria, na verdade, apoiar e restringir as candidaturas a deputado estadual para que a gente faça um deputado estadual e um deputado federal aqui em Bauru, pelo menos, que nós precisamos de um representante, seja em Brasília, seja em São Paulo, ponto. E eu acho que se eu colocar mais um nome aqui, nós vamos dividir mais votos e vamos pulverizar mais. O que o Meira tem vontade mesmo é sair candidato a prefeito em 2028. Isso eu tenho vontade. Olha aí, está antecipando já um desejo. Tenho vontade, tenho pretensão e obviamente que eu preciso pelo menos de um viés, de um apoio financeiro do partido. Você sabe que uma campanha não é uma campanha barata, mas eu preciso pelo menos do mínimo necessário para viabilizar a minha candidatura. Mas vou sair. E mesmo que tenha o mínimo, e concorrendo talvez aí com gigantes, com pessoas que vão aportar muito dinheiro na cidade, eu vou sair candidato porque eu vou expor as minhas ideias. E quem vai decidir não é o dinheiro, quem vai decidir é o cidadão, é o eleitor. Ele que vai escolher o melhor candidato para a cidade. Você está contente com o que está acontecendo hoje? Se você está contente, você não me apoia. Se você está descontente e não confia na atual administração, eu passo a ser mais uma opção para você. Tá aí. Muito obrigado, então, ao Coronel Meira por ter vindo aos nossos estúdios aqui participar dessa edição do Viva o Voto. A você, telespectador e telespectadora que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia. E até breve, né, onde a gente vai ter mais uma edição do Viva o Voto, aí sempre trazendo um convidado ou uma convidada para debater temas importantes que fazem parte do nosso dia a dia, como foi hoje com o nosso ex-vereador e advogado Coronel Meira. A todos um forte abraço e muito obrigado.